E nesse episódio do VDcast, pela primeira vez, eu vou trazer um convidado aqui. E tô muito feliz de trazer especificamente esse convidado, que não só é um grande player do mercado, mas um grande amigo pessoal meu. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E aí, Albertoni, como é que você tá, cara? Ô, meu querido, acabei de ficar sabendo que eu fui o primeiro, é isso? O primeiro. Cara, que honra, muito obrigado. O primeiro a gente nunca esquece, né? Pois é, então, o primeiro será sempre o primeiro. Obrigado pela honra, prazer estar com você, meu irmão. Bom demais, cara, prazer estar com você aqui. E já começando a queima-roupa, eu tenho uma pergunta pra você. Manda. Albertoni, copy cura tudo. Tu lembra daquele... Quem é das antigas vai lembrar da Marie Forleo? Não sei, ela tá meio sumida agora, pelo menos eu não tenho visto muita coisa, né? Mas ela tinha um produto que chamava Copy Cure, né? Que era Sim. copy cura, né? Então, cara, não. A resposta é não. A copy não cura tudo. Porque copy precisa de muitos outros elementos de marketing para ser bem executada. Por mais que as pessoas quisessem que a copy curasse tudo, ou achassem que a copy curasse tudo, né? Infelizmente, gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é assim que funciona. Porém, a copy alavanca tudo. Então, a copy é um multiplicador. Se você tem um zero no início da conta, você vai multiplicar zero dá zero. Se você tem um, você vai multiplicar um e vai dar vários. Enfim, então, quanto mais você faz bem feito o teu marketing, mais a copy vai multiplicar isso. Massa. E sempre que eu tô aqui gravando o VDcast, eu fico pensando em quem tá ouvindo do outro lado, né? Uhum. E tem um monte de gente que é super experiente aqui no VDcast. O cara ouve copy, ele sabe que a gente tá falando de copywriting, ele sabe que a gente tá falando de escrita persuasiva, mas também tem a pessoa que tá ouvindo esse termo, copywriting, pela primeira vez. Então, você que é fundador da Sociedade Brasileira de Copyright, eu gostaria que você dividisse com a minha galera o que quer dizer copywriting, o que isso representa nesse mercado e como tem sido a expressão do copywriting no Brasil nos últimos anos. Só isso, só. Pois é, então, você vai ter que repetir as perguntas, mas tudo bem. A primeira eu lembro. A primeira é o seu nome. Qual é o seu nome? Rafael Albertoni, meu nome. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já emenda, né? O cara fala o nome e já começa a emendar o gatilho mental aqui da... Enfim. Cara, copywriting é escrever para convencer, né? Então é você convencer as pessoas com o texto, com a escrita. E aí quando eu falo isso, as pessoas... Nossa, mas eu não sou bom de escrita. Ah, eu sou péssimo em português. Ah, bicho, não é redação, cara. Escrita é só a ferramenta. É a mesma coisa que eu falar que você é, sei lá, você é um pedreiro, você vai ter que usar a colher de pedreiro, porra. É a ferramenta, tá? Mas você pode construir de outro jeito? Pode. Você pode construir de outro jeito, tá? O ponto é, vamos lá, para não ficar confuso, né? Copywriting é escrever para convencer, escrever para fazer as pessoas comprarem os seus produtos, tá? Então, basicamente, pensa assim, quando você vai vender alguma coisa, especialmente online, não é aplicável apenas na internet, mas especialmente online, que é a maior ferramenta de ampliação de mensagem que existe no mundo, né? Quando você vai vender alguma coisa, você tem que escrever a respeito daquela coisa. Vou vender um curso, vou vender uma pedaleira de guitarra, vou vender um fone de ouvido, eu preciso escrever a respeito daquilo. E o que eu escrevo vai definir se a pessoa que está lendo vai comprar ou não. Basicamente é isso. Então, copywriting é você aprender, é uma habilidade que se você desenvolver, você consegue escrever de uma maneira que as pessoas compram mais de você. É basicamente isso. É por isso que eu disse no começo que copywriting é um amplificador, certo? Então, você precisa ter o produto, você precisa ter a mensagem, você precisa ter o público, você precisa ter uma oferta. Uma vez que você tem isso, escreve do jeito certo, você tem uma amplificação dessa mensagem e as pessoas compram muito mais. Ah, quanto mais? Talvez dezenas de milhares de vezes por cento a mais, né? Não é pouco, tá? Então, sim, às vezes uma palavra, às vezes uma ideia muda completamente o jogo de qualquer negócio. E para dar um exemplo prático de uma empresa do mundo real que usa isso o tempo todo, eu gosto de falar da Polishop, né? Então, os comerciais da Polishop, perceba como eles são diferentes dos comerciais de outros produtos. Alguém escreveu cada palavra que está sendo falada naquele comercial. O trabalho que foi feito por um copywriter, né? Então, quando o cara vai lá vender a Air Fryer, por exemplo, ele fala para você que a Air Fryer tem a tecnologia Rapid Air. O que é a tecnologia Rapid Air? É a porra do ventilador. Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Tá bom. Mais ou menos. Não tem aquele negócio de que o papel aceita qualquer coisa? O microfone também, cara. Ninguém vai te impedir de falar. Eu falo palavrão. Então pronto. Então, a Air Fryer tem a tecnologia Rapid Air, que basicamente é o quê? É o ventilador que tem dentro do negócio, que vai jogar ar quente e fritar os alimentos na hora, né? Só que, ao invés do cara virar e falar assim, frite os alimentos com ar, ele fala, use a tecnologia Rapid Air
sem usar uma gota de óleo. Por quê? A questão da gota de óleo é o que as pessoas não querem. Elas sentem culpa em comer alimentos fritos com óleo. Então, se eu tiro a culpa do processo, elas vão comer mais, ou elas vão pelo menos comprar a ferramenta que faz o alimento ser frito sem óleo. Perceba que existe... Ninguém quer uma air fryer. Velho, se alguém tem uma air fryer, sabe como é que é? É um trambolho de você guardar. É uma merda você ter aquele negócio. A parte legal é você ter a batata frita. É isso. Aliás, perceba também mais do que isso, a batata frita que não mata, ou mata menos. Exato. Não, e perceba que quando eles fazem testes no shopping, por exemplo, que tem loja da Polishop no shopping, né? Eles não colocam nuggets. Eles não colocam a torta que dá pra fazer. Eles põem o quê? Batata frita, né? Por que eles põem batata frita? Porque é exatamente o que representa a culpa que você tem ao comer uma coisa com óleo e sem óleo. Quando você olha aquilo, você fala, caraca, eu posso comer sem culpa. Então, se eu posso comer sem culpa, eu compro a air fryer. Perceba que eles não estão vendendo um aparelho que fica no 110 ou 220, que tem X watts, que tem X litros. Dane-se, entendeu? Ninguém quer saber a cor do negócio, ninguém quer enfeitar a cozinha com uma air fryer, né? Mas as pessoas querem comer o alimento sem óleo e não ter culpa. Então eles falam no comercial deles muito mais a respeito de comer sem culpa do que a respeito de quantos watts que tem aquele aparelho. Essa é a grande diferença que eu vejo nas copies que a Polishop faz para as copies que o mundo real faz. Um monte de gente copiou eles, né? E aí se você vai ver a descrição dos sites, é sempre assim, essa fritadeira sem óleo, fritadeira com ar, de tantos watts, de tantos litros, de tantos sei lá o que, de tanto espaço, de tanto... Cara, ninguém quer saber esse tipo de coisa. Ninguém quer saber. E aí, por isso que eu falo que copywriting tá só no começo, né? Então, o mundo inteiro precisa dessa porra, e especialmente no Brasil. Porque no Brasil, a gente ainda tem esse vício de falar muito mais a respeito das características do produto do que dos benefícios e resultados que as pessoas vão ter ao comprar o produto. E o copywriter é um especialista em descobrir esses benefícios e resultados e escrever textos que vão vender esse produto falando a respeito disso. Acho que eu expliquei bem? Cara, explicou muito, muito bem, né? Que bom. E quando a gente fala das características do produto, isso mexe com áreas do nosso cérebro, diferente de quando a gente fala do benefício de como a pessoa vai ser depois daquilo, né? Porque quando o cara compra a air fryer, como é o exemplo que você tá dando, ele compra, na real, quem ele é com aquela ferramenta. O que se torna possível e o que ele pode passar a fazer. Mais do que a ferramenta em si, né? É a história de não comprar uma furadeira, não comprar tampouco um buraco na parede, mas sim comprar um quadro na parede, que é o que a pessoa quer, é o que ela quer ver, a sala bonita, né? Diria até mais, é a sensação de olhar pro quadro e falar, puta, que sala bonita que eu tenho, né? Então, simplesmente isso. Olha que louco, né? Ou mais ainda, a sensação na visita. Como Na eles visita. vão se sentir quando chegarem lá e o quadro estiver ali. Porque tem um monte de gente que compra quadro que não é nem pra eles, é pros outros. É, pra parecer bem. Nada de errado com isso, né? O ser humano compra por motivos muito malucos. As pessoas acham que elas estão comprando uma furadeira, né? Elas acham que... E aí o cara do marketing acha que tá vendendo uma furadeira, né? No fim das contas, a gente tá vendendo o cara se sentir bem quando alguma visita chegar na casa dele. Olha que maluco. E aí, o louco quando você faz comerciais, propagandas, publicidade, copy, pensando no resultado final, você vende mais. Simples assim. E outra, as pessoas gostam mais de você e do seu produto, né? Simples assim, porque você não tá falando mais a respeito de quantos watts tem aquela furadeira. Você tá falando a respeito da visita chegar na tua casa e te elogiar. Elogiar a tua casa, elogiar que bonito lugar que você mora. Meu Deus, que lugar incrível, né? Enfim. Que massa. E dominar a copy é dominar a arte de fazer isso e gerar vendas sob demanda, quando você quiser. Eu acredito que, assim como você falou, dominar essa habilidade é algo que é obrigatório para todo e qualquer empreendedor, mas copy não é algo que você usa só para vender, né? É algo que você usa para gerar uma determinada ação. Você pode exemplificar o uso de copy em situações diferentes do que um ambiente de cliente e fornecedor, diferente de um ambiente de vendas, por exemplo? Com certeza. Tem um exemplo que eu dou sempre, que é o exemplo de quem tem filho vai saber, de mandar o filho tomar banho, né? Então você tem duas formas de fazer o seu filho tomar banho. A primeira é, você chega e fala, moleque, vai tomar banho. E aí, se você tem autoridade, ele vai, né? Mas ele vai chateado, ou seja, piora a relação entre vocês, não é uma situação legal, você conseguiu o resultado, mas forçando a barra. Tem um custo, né? Tem um preço. Tem um custo, exatamente, tem um custo, né? E existe e nada de errado, tudo bem, tá? Então não conheço o filho de vocês, talvez teu filho precise desse tipo de comunicação pra fazer. Então, cara, se ele precisa, tudo bem. Agora, existem outras maneiras, né? Então, uma coisa que meu pai fazia quando a gente era moleque, quando a gente era bem criança, né? Ele falava assim, e aí, quem vai tomar banho? E ninguém queria. Aí ele falava assim, então vou eu. E saía correndo. Bicho, a gente sai, não, eu vou primeiro. E aí a gente saia correndo atrás. E
virava uma brincadeira que eu lembro até hoje, super divertida, e todo mundo aí queria tomar banho, né? Aí em casa tinha 3 banheiros, cada um ia pra um banheiro, e quem terminava primeiro ganhava ainda, porque ainda economizava água. Uau! Né? Então, olha que foda, né? Então, essa é a arte da comunicação por copywriting. Então, cara, como você falou, na verdade, essa é, entre outras habilidades, talvez, na minha opinião, sou suspeito pra falar, mas na minha opinião, uma das habilidades mais importantes, se não a mais importante, que todo empreendedor tem que ter, especialmente no começo de um negócio, porque no começo do negócio você é tudo, né? Você é todas as coisas do negócio, você é todas as funções do negócio. E se você vai bem em marketing e vendas, todo o resto fica mais fácil, porque com dinheiro a empresa contrata o resto das pessoas, o resto das coisas que você precisa, as ferramentas que você precisa, etc. Sem dinheiro, bicho, não adianta ser bom em finanças, não adianta ser bom em RH, não adianta ser bom em gestão de equipe. Sem dinheiro, não tem oxigênio pro negócio viver, ele morre. Simples assim, né? Então, ser bom em vendas e marketing e, por consequência, ser bom em copywriting, nessa habilidade, vai fazer você conseguir conquistar qualquer tipo de negócio, né? Ou fazer qualquer negócio sair do chão e prosperar. E ter uma vida mais fácil também, né? Fora do ambiente de negócio. Cara, muito, muito, muito bom. E para virar a página desse exemplo da Air Fryer, a Polishop, ela segue um modelo que é o modelo do infomercial, que ela dominou no Brasil, mas que lá fora tem várias outras empresas que fazem, e fazem com muito resultado, né? Fico pensando sempre no ouvinte do VDcast, né? Quem tá do outro lado escutando. Eu não tenho como saber essa resposta agora, mas eu sei, quando você deu o exemplo Polishop, teve gente que torceu a cara. Quando você falou Polishop, teve gente que falou assim, ai, Polishop. Aí já lembra daquela voz, se você ligar agora mesmo, você ainda vai receber isso, aquilo outro. E porra, é um comercial que você sabe que tá passando várias vezes em vários horários, então como assim agora mesmo? E fica essa coisa, né? Para muitas pessoas, esse modelo de vendas ficou estigmatizado e ficou até posicionado como algo negativo, algo chato, algo massivo. Não sei a sua percepção disso, né? Uma coisa é fato. Maçante, né? É, maçante. Mas uma coisa é fato. Gera resultado. Eu tô lendo o livro do Kevin Harrington. Ele é um dos Sharks lá, né? E ele foi um dos caras que começou isso, né? E ele conta a história de como que ele começou a comprar horário na televisão de canais de TV a cabo que não tinham programação completa. De madrugada. Isso, de madrugada. E como que eles faziam essas chamadas, e uma das grandes diferenças é que o cara amador, na hora de vender, ele faz uma chamada para ação, talvez 2, quiçá 3, se ele for um pouquinho mais esperto, né? Só que essa galera que testa tudo e que paga caro por espaço na televisão, então você imagina quanto pode custar, e continua fazendo nos dias de hoje, né? Não é lá atrás que era preço de banana. Cara, eles não podem se dar ao luxo de fazer só 3 chamadas para ação. Então, não raro você vê 6, 7, 9, 17 chamadas para ação. E cada uma diferente. Eles chamam de closes, né? Fechamentos. Cada um diferente. É muito doido porque eu me inspiro em outros modelos, outros formatos, outras mídias para ver o que funciona. Então, o que isso é aplicável para você? Você pode estar pensando, mas eu nunca vou fazer um comercial na televisão. Pois que não faça, mas pega a ideia. Se o cara que tá pagando o minuto mais caro para aparecer ali, cara, se ele tá fazendo uma coisa de forma repetida ao longo dos anos, por um e apenas um motivo, funciona. Então pega o que você pode aprender daquilo ali e implementa para você, pro seu negócio. Quando você fizer uma live no Instagram, quando você estiver fazendo um webinário, por exemplo, modela isso de fazer várias chamadas para ação. Albertoni, o que você pode falar pra galera sobre esses diferentes fechamentos e o uso de múltiplos CTAs, múltiplas chamadas para ação? Cara, antes disso eu queria, na verdade, sugerir um filme pras pessoas. Posso sugerir agora ou você acha que deve só no final? Faz o seguinte, ao invés disso, por que você não sugere um filme pra gente? Eu acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia. Então eu vou sugerir um filme. Cara, o filme chama Joy, né? Então, você já assistiu, cara, esse filme? Você deve ter assistido. Não assisti. Assiste, brother. Esse filme é o seguinte, conta a história de uma moça que quer ser empreendedora e ela inventa aquele mop, aquele negócio de limpar o chão que torce sozinho. Foi ela que inventou esse negócio. E aí... E, Albertoni, só pra te dar um pouco de presença no que tá acontecendo agora, a sua copy sobre esse filme é o que vai determinar se eu vou assistir ou não. Perfeito. Olha só, né, gente? Então, vejam na prática a coisa acontecendo. Eu quero convencer o Vitor e vocês a assistir o filme, tá? Então, esse é o meu objetivo. Lembrando, copy sempre tem uma ação como objetivo. Eu quero que vocês deem o play nesse filme e comecem a assistir. Eu sei que se vocês derem o play no filme, vocês vão ficar enganchados nele e não vão sair mais, tá? E já faz parte da minha cópia essa parte, tá? Mas o ponto é... esse filme conta a história daquela moça, então, que inventou essa vassoura, esse mop, né? Que chama mop em inglês. Não sei se for em português, chama mop também, né? Que ele se torce sozinho e você tira água, né? E é
ela inventou esse negócio e ela colocou pra vender e vendeu muito pouco e a família dela falava que ela não ia conseguir e, porra, talvez a maior âncora no sentido negativo, né, que puxava ela pra baixo era a família dela, pesando em cima dela de todos os lados, de todos os jeitos, dizendo que ela não era capaz, que ela nunca ia conseguir e falando na cara dela, você não consegue, larga isso daí e vai fazer outra coisa da vida, né, o tempo todo, o vídeo inteiro, não interessa quanto sucesso ela tinha, eles sempre achavam que ela ia cair lá de cima. Só por isso, esse filme já vale a pena, porque se você tem alguém, ou família, amigos, ou sei lá, que não por mal, mas por querer o seu bem, estão te falando pra ir mais devagar, estão te falando pra ir pegar mais leve, estão te falando pra sonhar pequeno, esse filme vai se conectar pra caramba com você. Enfim, essa moça vai lá e ela, por muito esforço, ela consegue um espaço num comercial de TV. E aí ela vai lá e faz a propaganda dela muito mal, porcamente, de uma copy muito ruim, e ela não consegue vender. E aí os caras querem tirar ela do ar imediatamente. Eles testaram um comercial que nem foi inteiro e não vendeu, e eles já cortaram logo de cara. E aí ela insiste, depois ela volta, e aí acontecem coisas muito mais legais que você só vai saber se você assistir o filme. Inclusive, isso que eu acabei de fazer com você chama cliffhanging, ou seja, deixar você ali à beira do precipício pra saber o que será que acontece no final, né? Então, essa é uma forma de fazer as pessoas continuarem vendo a sua copy, tá? Mas, dada essa dica do filme, o que são os CTAs, né? Os fechamentos que você perguntou. Basicamente é o seguinte, quando você faz uma oferta, as pessoas entendem, todo mundo entende tudo que você tá falando, elas estão, às vezes elas não estão nem prestando atenção, né? Mas quem está prestando atenção entendeu, e chega um momento em que você fala, ok, então tá na hora de comprar, clique agora no botão aqui embaixo e vai pro carrinho fazer a compra, tá? E aí esse é o primeiro call to action, ou a primeira chamada para fazer, o primeiro fechamento, vai lá e compre agora. Se você não dá esse comando, as pessoas ficam sem saber, será que eu tenho que comprar agora ou será que tem mais informação que ele vai me falar a respeito do assunto, né? Então, quando você dá o comando, você encerra esse ciclo, fala, olha, eu te falei tudo o que você precisava saber, tá na hora de comprar. O que acontece? Se você fez um bom trabalho antes, algumas pessoas vão comprar. Porém, tem um monte de gente ali que não foi, simplesmente não foi comprar, né? E por quê? Porque existem algumas objeções, alguns motivos, às vezes racionais, às vezes emocionais, que ela escolheu não comprar, ou que ela simplesmente ainda tá em cima do muro. Não é nem que ela não escolheu não comprar, ela tá em cima do muro. Ela fala, não sei se esse negócio é pra mim. E o ponto é, quando você descobre quais são esses motivos e fala a respeito deles, você tem uma nova oportunidade de fechar. Então, por exemplo, imagina que eu tô te vendendo uma air fryer, e aí eu te falei o preço, te falei a oferta, te falei quando vai chegar na sua casa, te falei tudo. E eu falei, então tá na hora de comprar, vai lá e compra. E aí você tem uma pergunta. A pergunta é, tá, mas será? Eu não faço assim tanta batata frita. Será que eu preciso desse negócio? Se eu souber disso, se eu pesquisar minha audiência, se eu entender por que as pessoas não estão comprando, eu posso, depois de ter feito essa primeira chamada para ação, esse primeiro fechamento, fazer um segundo. Ou seja, eu pego o motivo e falo a respeito dele. Então, e para você que acha que air fryer é só para fazer batata frita, eu vou te dar um bônus, um presente com outras 815 receitas que você pode fazer em 5 minutos na sua casa, só com o que você tem na geladeira, usando a sua air fryer. Ou seja, você não precisa de mais nenhum eletrodoméstico se você não quiser. E aí aquele estudante que tá na faculdade fala, caraca, então não preciso de micro-ondas, não preciso de fogão, não preciso de... só preciso do air fryer? Porra, ficou mais barato agora. Então eu quero. E aí aquele cara compra. Aí o próximo cara tem uma outra dúvida. Você mata aquela dúvida e manda ele comprar. Você mata outra dúvida e manda ele comprar. É por isso que tem 17 chamadas para ação. Porque cada uma delas, né, nesse caso, nesse exemplo que você deu, cada uma delas vai responder um problema que não tinha sido respondido ainda, e aí você manda aquela pessoa comprar de novo, tá? Basicamente assim. E quando você faz isso, o que acontece? Se você tinha 100 pessoas assistindo o seu webinário, sua aula, seu comercial, sua live, seja lá o que for, e na primeira chamada você vendeu para 3, se você pega e convence um pouco mais de pessoas, 2 ou 3, você praticamente dobrou, né? Se você vender para mais 3, você dobrou o seu resultado. E aí se você fala para mais 1 ou 2, aí você aumentou em mais X%. Se você fecha na próxima mais 1 ou 2, você fecha em mais tantos por cento. No final das contas, aquele momento é o momento crítico, o momento de fechamento. Então, quanto mais você se esforçar em responder as dúvidas que estão fazendo a pessoa ficar em cima do muro e tirar ela de cima do muro, melhor vai ser seu resultado. Cara, muito bom. E eu lembro de experimentar isso na prática, fazendo webinário ou fazendo live de vendas no próprio Instagram, né? E cada vez que eu uso um argumento diferente de fechamento, uma chamada para ação diferente, eu destravo sequências de vendas. Não é uma pessoa de cada vez, né? Eu trago um argumento novo e aí 3 pessoas se inscrevem. E aí eu trago um outro argumento, um outro ângulo da mesma coisa, 5 pessoas a mais se inscrevem. E aí eu trago um outro benefício que eu não tinha falado antes, igual você falou das novas receitas ou possibilidade de usar com outros alimentos ou a falta de
necessidade de ter outros eletrodomésticos, e aí, bum, mais tantas vendas. E é uma coisa que eu vejo que separa os experientes em vendas da galera que tá vendendo pela primeira vez, que faz aquela uma chamada para ação, às vezes ele usa aquele um fechamento que ele aprendeu, normalmente aquele mais comum. Agora você tem 3 caminhos: fingir que nada do que eu falei faz sentido e ignorar tudo que eu disse, ou o segundo caminho, que é você ir pelo mesmo caminho que eu fui e perder noites de sono, investir muito tempo e dinheiro para aprender sozinho, o que é possível também, só que sai mais caro e é mais difícil e talvez você morra no caminho. Ou a terceira opção, que é simplesmente apertar esse botão que tá brilhando e por mágica tudo acontecer na sua vida. Tô exagerando aqui e falando de forma caricata, mas provavelmente você que tá aí do outro lado já ouviu algum tipo de fechamento assim. E olha, só de usar isso, você já tá muito na frente da maioria das pessoas que são alheias ao conceito de copywriting. Mas trazendo aqui o Albertoni, eu faço esse convite para você entender que isso é só a pontinha do iceberg e que as opções e possibilidades são infinitas quando você domina essa habilidade que eu acredito que todo empreendedor devia ter. Só para dar mais um exemplo, antes de você mudar de assunto, porque esses dias eu tava numa live, eu fui fazer um teste, vou contar para vocês um teste que eu fiz que ninguém ficou sabendo, tá? Então meu teste foi o seguinte, eu queria vender um programa que eu tinha lá que chama Travessia, né? Onde eu ensino marketing para as pessoas e tal. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz um anúncio, coloquei algumas pessoas numa sala do Zoom, abri o Zoom e fui conversar com elas, certo? Então, na conversa, eu dei uma aula para elas antes. Na verdade, ó, deixa eu contar a história inteira. Eu fiz uma live, na live eu chamei quem quer saber a respeito desse produto, eu vou fazer uma oferta especial, se você quer saber, entra na sala do Zoom. Ou seja, eu já chamei as pessoas que queriam saber sobre a oferta. Quando eu cheguei lá... Já filtrou, já segmentou. Já segmentei. Que, cara, tinha, sei lá, 400 pessoas na live, entraram umas 6, 7. Ou seja, a gigantesca maioria das pessoas não queria comprar nada, só queria ver o conteúdo grátis. Tudo bem. Eu filtrei o ouro ali e o ourinho caiu, as 6, 7 pessoas, caiu no Zoom, né? E aí lá no Zoom, eu poderia fechar ninguém, fechar todo mundo ou fechar um pouquinho das pessoas. Talvez, se eu dependia simplesmente do que eu ia falar. Isso é cópia, sim, né? E aí, como é que eu fiz? Enquanto tinha uma pessoa em cima do muro, eu não parei de falar. Então eu chegava, eu falei tudo que eu precisava falar, fiz a oferta, algumas pessoas compraram, outras não. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero que você fique em cima do muro. Eu quero que você seja um sim ou um não, pra você não ir dormir preocupado com isso. Então, se você é um não... Que ideia boa é essa, hein, Albertoni? Pois é, aí eu falei, você é um não? Se você é um não, levanta a mão. Aí algumas pessoas levantaram a mão. Essas pessoas, eu falei, olha, se vocês quiserem continuar aqui pra ver como é que eu vendo, vocês podem continuar. Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, porque não vai fazer diferença. Mas, enfim, você é um não, beleza, não estou mais me preocupando com você, eu sei que você vai dormir tranquilo. Quem é um talvez? E aí o resto das pessoas levantou a mão. Aí eu falei, João, por que você é um talvez? E aí ele falou, porque eu entrei no curso e eu vi a sua propaganda aí que tem muitas aulas. Muitas. E eu não tenho tanto tempo pra assistir tantas aulas assim. E aí eu falei assim, cara, você tem que parar de comprar aula e começar a comprar resultado. Aí ele, como assim? Olha só, se você tá entrando pra assistir uma aula, não vale nada. Não compre. Não faz sentido. Você só, cara, assiste Netflix, é mais legal do que eu te dando uma aula. Porém, se você tá comprando pra aplicar qualquer coisa que você vê lá, pra retornar no mínimo o investimento que você fez no curso e muito mais, se você conseguir retornar só o investimento que você fez no curso, todas as aulas saíram de graça. Olha que legal. Então minha pergunta pra você é, você tá disposto a escolher uma coisa e aplicar e conseguir o resultado pra que tudo seja de graça? Ele falou, tô, então compra. Aí o cara foi lá e comprou. E mais outras 2 ou 3 pessoas compraram também. Eu sei que eu fiz a matemática errada aqui, né? Porque no começo da história tinha 7, né? Mas vocês entenderam a jogada, né? Eu não saí enquanto tinha um talvez na sala. E, cara, eu levei 1h30 a mais depois de ter feito o primeiro fechamento pra falar com todas as pessoas e tirar todas as dúvidas que estavam presentes ali. É o que você falou, é isso que separa quem tá começando de quem é experiente. Você não ter vergonha de pegar o cara ou não ter medo de pegar o cara e matar a objeção de fato que tá ali presente. Porque esse cara é um talvez. E um talvez pode ser um sim ou não, né? E aí, no fim das contas, eu tripliquei as vendas que eu fiz na primeira CTA. Ou seja, eu ganhei 3 vezes mais dinheiro fazendo a mesma coisa, simplesmente ficando 1h30 a mais ali no trabalho, né? Olha que louco. Muito bom, cara. A gente chama isso de cafofo, né, Albertoni? É. E na implementação... Esse negócio de nomes pra marketing digital é bizarro, né? Ninguém dá um nome normal pras coisas, tudo nome estranho, né? Eu acho que esse nome foi fruto da Paulinha, cara. Eu acho também. Eu acho que foi a Paula que batizou de cafofo, né? Eu fiz isso muito no Vida de Mentor. E uma coisa muito importante pra você aplicar essa estratégia é deixar claro que seu objetivo ali não é vender. Como assim, Vitor? Claro que é vender, eu quero vender. O Albertoni queria vender para aquele 7, né? Sim, ele queria vender,
vender pros 7. Só que mais importante do que vender é você causar a decisão da pessoa, quer seja pelo sim, quer seja pelo não. Quando eu faço essa estratégia do Cafofo, eu fiz no lançamento multimilionário do Vida de Mentor. Como é que eu fiz isso? Eu fiz deixando claro pra pessoa que a minha vitória era conseguir o sim ou o não dele. Então, é uma live, né? A gente faz no Zoom porque a gente pode ver as pessoas. Uma curiosidade aqui, Albertone, eu só deixei quem tava com a câmera aberta, porque eu falei, gente, tô aqui ao vivo, cara. Eu tô aqui fazendo essa parada, não é uma live do Instagram, eu quero ver vocês. É uma troca, é algo próximo. Então, se você não quiser aparecer no vídeo, tudo bem, mas eu vou remover você da sala. E eu removia mesmo, entendeu? Então, a pessoa tinha que estar ali. E aí, eu primeiro falava, cara, quem aqui... Isso foi um dia antes da abertura das inscrições, um dia antes de abrir o carrinho. Então, eu viro e falo, quem aqui tá decidido, amanhã vai se inscrever. Aí, vários levantam a mão, e aí eu reconheço aquelas pessoas. Ó, parabéns por isso. Comemora. Vai ser massa. Eu reafirmo a decisão. Cara, se você quer criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, o Vida de Mentor é pra você. A gente se vê amanhã, tal hora, vai estar o link em tal lugar. Você vai poder clicar e se inscrever. Parabéns. Mas olha, essa live não é pra vocês. Porque você já sabe que vai entrar. Então você pode ou sair dessa live, ou até ficar aqui pra ouvir e aprender com como eu vou conduzir isso aqui. Mas, cara, tem nada aqui pra você. Você já sabe que tá dentro. É só entrar amanhã, clicar e tamo junto. Agora, por outro lado, tem gente aqui que não importa o que eu diga, não vai comprar amanhã. Você já sabe o preço, já sabe como funciona, já sabe como é que é. Quem aqui sabe que não importa o que eu falar aqui, você não vai se inscrever de jeito nenhum amanhã? E aí vários levantam o braço também. Eles ficam meio tímidos no começo e falam, levanta o braço que eu sei que tem gente. Aí a galera vai levantando e aí eu reconheço e acolho essas pessoas no momento que elas estão. Porque eu sei que num processo de lançamento, a gente vai construindo pressão. A gente vai pilhando a galera. E eu sei o quanto pode ser desconfortável querer comprar uma coisa e não poder. E aí as escolas divergem, né, do caminho que você pode seguir, né? Tem o caminho de você continuar pilhando até a pessoa ou comprar ou morrer, ou qualquer coisa assim, né? Eu acredito em leveza. A minha avó me ensinou que galinha de casa não se corre atrás. E que se a pessoa não puder comprar naquele momento, em algum outro momento ela vai comprar. Essa é uma visão que o Ladeira tem também e tá difundindo, né? Ele entende que na lista dele, todos são clientes. Alguns já sabem disso, outros não. Então, ele vai atuando no nível de consciência, né? Pra levar a pessoa ao momento em que ela de fato se torna cliente. Mas, nesse momento... Que é a mesma coisa que a gente faz no Zoom, só que ele tá fazendo ali por e-mail ou por várias mensagens, ou com mensagens espalhadas no tempo, né? Então ele tá considerando que todo mundo na lista dele é um sim, um não ou um talvez. E ele tá falando com o talvez. O tempo todo ele tá falando com o talvez e fazendo, se falta só isso, então tó. Ah, então agora eu sou o sim. Ah, se isso aqui não é pra você, então você é um não. Ótimo, então eu não tô preocupado, você vai só consumir o conteúdo de graça. E com a mentalidade que todo mundo é um sim em algum dia, né? Isso é algo exato, né? interessante. Um não agora não significa um não pra sempre, Exato. né? E aí eu viro pras pessoas e falo, quem aqui, independentemente do que eu falar, é um não e amanhã não vai se inscrever? E ao invés de fazer os caras de errado ou fazer eles se sentirem mal ou qualquer coisa assim, eu acolho e recebo eles. Eu falo, olha, cara, tudo acontece ao seu tempo e por algum motivo não é o seu momento agora. Cara, tá tudo bem, não vai acontecer nada, ninguém vai morrer. E olha, continuamos amigos. E quando eu digo continuamos amigos, no meu caso é literal. Todos os dias tem conteúdo de graça no Instagram. Você pode assistir meu podcast. Quem aqui segue o podcast? Aí um monte de gente fala que vê o VDcast. Cara, tem conteúdo de graça no Instagram todo dia e toda semana no podcast. Então eu mostro pra ele que, mesmo que ele não possa comprar, existem próximos passos que ele pode dar que são gratuitos e que eu tô com eles. E eu falo, e olha, muito massa isso, pode dormir tranquilo, bota a cabeça no travesseiro de boas. Eu não quero que ninguém vá dormir agulhado, nervoso. Mas olha, essa live aqui também não é pra vocês. Essa live não é pra galera do sim, amanhã vocês estão dentro, estamos juntos. Não é pra galera do não, tudo bem, todo dia tem conteúdo gratuito. Cara, essa live é pra quem tá em cima do muro. Quem é que tá em cima do muro? Aí a galera levanta o braço. Eu falo, essa live é pra você. E aí eu entro naquilo aí e eu deixo claro, olha, meu objetivo aqui é vender? Sim, eu vou vender um monte. Vai ter um monte de gente que vai falar comigo e vai acabar comprando, mas o meu objetivo primário nem é que você venda, mas sim que você saia do muro. Quer seja pro lado do sim e vai comprar, quer seja pro lado do não e vai comprar. Então deixa eu deixar claro pra você não vai o que comprar, eu quero. no caso, né? Seja do não e vai comprar, não. não, e não vai comprar, né? Alguém não compra, né? Então, é massa, né? Porque eu deixo claro pra pessoa que se eu falar com ela e ela decidir por sim, eu fico feliz. E que se eu falar com ela e ela decidir por não, eu tô feliz. Desde que seja um sim congruente ou um não congruente. E que a única forma de eu não ficar feliz é eu conversar com ela e ela continuar em cima do muro. Então, meu objetivo é tirar ela do muro. Então, eu vou falando com cada uma das pessoas e pra algumas pessoas eu oriento o sim, pra outras pessoas eu oriento o não. E é muito poderoso o quanto que quando eu oriento o não pra uma,
uma, duas, três pessoas que não são o cliente ideal, quando eu falo sim para alguém que é o cliente ideal, ele entende o quanto que aquele sim é para ele. E ele recebe de uma forma muito diferente do que se eu estivesse ali meramente tentando vender para todos. Eu não estou tentando vender para todos. E ele vê eu dizendo não para várias pessoas que não são o cliente ideal. Eu acredito muito no poder do não. E vamos puxar esse ponto de copy, né? Porque é um ponto que eu vejo as pessoas experientes usando com muito mais sabedoria do que quem é iniciante. Porque eu acho que o iniciante ainda fica muito preso nesse sonho, nesse devaneio bobo de querer vender para todo mundo. E uma das coisas mais poderosas em copy, na minha opinião, e que eu uso muito nas minhas campanhas é para quem não é. Você pode dar uma palhinha pra galera sobre isso, porque eu fico vendo muito as pessoas falando de pra quem é. Esse programa é pra você, que isso, que aquilo e que aquilo outro. Só que não separam um tempo igualmente importante pra deixar claro de pra quem não é. E quem faz isso basicamente é falar pra quem não é, pra quem quer uma pílula mágica ou uma fórmula secreta que funciona em todos os casos, ou uma bala de prata que com um tiro vai resolver. Mas ainda assim, eu acho que isso é básico demais. Eu acho que dá pra ter um nível de elegância e de profundidade muito maior nessa esfera do para quem não é. Pode discorrer sobre isso? Cara, na verdade, a primeira coisa é reconhecer que essa estratégia por si só, as pessoas chegam pra mim pedindo a bala de prata em copy. E eu ensino várias estratégias. E essa é uma delas, né? Então, você falar pra quem não é. O básico pra você ensinar isso, pra que seja aplicável a qualquer mercado, é você realmente escrever ali. Ah, não é pra quem quer a bala de prata, não é pra quem quer ter resultados devagar, ou coisas do tipo. Só isso já é melhor do que você não falar isso, porque funciona. Ou não é pra quem quer ter resultado devagar, não. Pra quem quer ter resultado imediato, né? Não, pra quem quer ter resultado devagar. Porque, não assim, é pra quem quer ter resultado devagar. Exato, porque tem gente que tem cursos que geram resultados rápidos. Depende, né? Então, se o meu curso gera resultado rápido, se você quer ter resultado devagar, ou seja, é aquela coisa, né? É pra todo mundo, mas eu não vou falar isso, né? Então, esse é um jeito de explicar essa técnica. Porém, do jeito que você falou, que é de verdade filtrar as pessoas, de verdade, né? Sim. É algo que só os experientes fazem. Isso é copy avançado, né? Isso é copy de quem jogou, colocou essa estratégia no ar, porque eu e você somos culpados aqui de já ter feito uma copy de aceitar todo mundo, ou de querer todo mundo, ou de não é pra você que quer, né? Enfim, que não consegue fazer nada, não é pra você que que já desistiu da vida. Enfim, todo mundo já fez uma dessa pra descobrir que funciona, mas tem um próximo nível, que é você de fato negar, né? Então, quando você nega as pessoas pro seu programa, na verdade, você não tá negando ninguém. A pessoa se negou e você só tá reconhecendo. Essa que é a grande sacada. Então, você só tá deixando de fazer ela ficar culpada, o que é muito bom, porque você constrói relacionamento com ela no futuro. E talvez ela venha comprar. Né? Exato. E constrói relacionamento, né? Então, tem uma frase que eu falo direto, que copywriting é você... A gente compra as coisas por emoção e justifica com lógica. Então, quando você desperta uma emoção positiva nas pessoas, ainda que seja a emoção de alívio de que você não precisa comprar agora que tá tudo bem, ela gosta mais de você e existe o famoso gatilho mental da afeição de que a gente compra mais de quem a gente gosta, né? Ou a gente acredita mais em quem a gente gosta. Ou seja, falando não, você fez a pessoa chegar mais perto de comprar de você. Falando sim e forçando a barra, você tá simplesmente bloqueando aquilo e nunca mais ela vai virar um seu cliente, provavelmente, a maioria das pessoas, né? Então, é isso que eu chamo de copywriting avançado, né? Você saber por que você tá usando aquela técnica e como usar ela de fato. Agora, uma curiosidade, você sabe da onde veio o copywriting? Não, me conta. Funciona assim. Os copywriters do mundo inteiro estudam o seguinte, eles olham o que foi falado, o que foi escrito, o que aquela pessoa disse e qual foi o efeito que gerou, de forma desapegada. Então, se a pessoa falou tal coisa e mais gente comprou, ele vai lá e fala, opa, vou falar essa coisa também. Mesmo que eu tenha que achar um jeito de falar pra mim, né? Mas eu vou falar. E aí eles foram pegando vários elementos que faziam as pessoas agirem e construíram scripts, que tem uma sequência gigantesca de elementos ou de estratégias, de técnicas que fazem as pessoas agirem. Agora, a grande sacada é, da onde veio esses elementos? Esses elementos vieram das pessoas que geravam resultados em fazer as pessoas agirem. Os grandes líderes, os discursos dos grandes líderes, tipo Martin Luther King, tipo Jesus, tipo, enfim, pense em
em um grande líder, em uma pessoa que fazia, quando ele falava, todo mundo parava pra escutar, e quando ele mandava as pessoas agirem, elas iam, né? Então tem aquele famoso discurso do Luther King, que é do Eu Tive um Sonho, né? I Have a Dream. I Have a Dream, que foi centenas de milhares de pessoas foram assistir a palestra do cara, sem ManyChat, sem Telegram, sem WhatsApp, sem e-mail, sem curso, sem porra nenhuma. Ele falou e as pessoas espalharam a mensagem e todo mundo apareceu na hora do webinário. Olha que foda! Centenas de milhares de pessoas. E aí, quando você pega o discurso desse cara, existem vários elementos de copy ali que fizeram as pessoas irem. Por exemplo, tinha um local, um horário certinho. Tinha um motivo muito forte para elas estarem lá, né? Então, quando você pega e destrincha o discurso dele, você vê que tem várias técnicas de copy. Porém, você acredita que o Luther King era um copywriter e ele fazia isso de maneira pensada? Cara, eu não tenho informação pra afirmar, cara. Tá, eu acredito que não. Eu acredito que ele tinha o dom divino da comunicação. Eu realmente acredito nisso. E o ponto é, funcionava porque era verdade. Quer dizer que funciona se não for verdade? Funciona. E isso é um problema. Então, quando você promete uma coisa do seu produto ou na sua copy que não é verdade, vai funcionar. Muito, pelo menos para algumas pessoas. Talvez não tão bem quanto se fosse verdade. Mas vai funcionar. E vai colocá-la dentro das pessoas erradas. E elas vão se frustrar e vão ferrar com o seu negócio no futuro ou no longo prazo. Então, para mim, a grande sacada é, mais do que você descobrir, agora a gente tá falando de coisas bastante avançadas, né? Mas mais do que você descobrir as técnicas de copywriting, é você descobrir quais técnicas são verdade para você. E aí você usa elas. E você não precisa usar price stacking, que é você colocar um monte de preços e depois riscar e falar que custa tanto e dar um desconto de 50 milhões de reais por R$1,99, se não for verdade para você. Se aquilo não for verdade, é melhor você não usar. Então, acho que a grande sacada é essa, você descobrir que copywriting veio dos grandes oradores. Os caras estudaram os discursos, descobriram o que funcionava e começaram a usar como técnicas. Agora, o que vai fazer essas técnicas explodirem o seu negócio é quando você tiver a verdade por trás usando as técnicas. Porque aí, cara, você pode falar como o Martin Luther King pra sua galera. Eu acredito que algumas pessoas do nosso mercado têm isso. E você é uma delas, né? Então você tem um grande motivo que você reforça o tempo todo, né? Que é, eu me importo com as pessoas, sacou? Isso é verdade. Eu te conheço há muitos anos, eu sei que é verdade. Então, quando tem essa verdade por trás, olha o poder que existe. E aí, é claro que você teve que, durante os últimos 10 anos, aprender a afinar o que você fala, o que você não fala, como você diz, como você não diz. A comunicação ficou afinadinha, bem bonitinha, virou ali aquela coisa bem direta ao ponto. E é verdade. Cara, aí explode. Aí explode. E aí, sustenta no longo prazo, né? Então, no final das contas, copywriting é se conectar com o ser humano. De verdade. É você falar alguma coisa que vai tocar o coração do cara e vai fazer ele agir. E se você fizer isso com toda a verdade do mundo, pode ter certeza que isso se prolonga a longo prazo. E se você fizer isso de mentira, vai funcionar. E eu acho que aí é a armadilha. Vai funcionar e aí você vai ter um negocinho por um tempo ou vai ganhar muito dinheiro por um tempo e depois ele morre. E talvez o legado que você tenha deixado pra você mesmo é um karma péssimo, porque você fez um monte de gente comprar que não deveria, né? Então, por isso que copywriting é uma habilidade de alta responsabilidade. Você tem que saber usar direito. Uau, Bertone. E é quase como uma arte marcial, né? É um poder que você tem que ter, igual o tio Uncle Ben, o tio Ben do Homem-Aranha fala, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acredito Exato. nisso, né? O Carmona, tá lá no Mastermind também, ele fala que quando você entra no mundo do marketing digital, cara, não tenho esperança de que todo mundo entenda isso que eu vou falar, tá? Mas quem é do mercado há mais tempo vai entender isso, né? Quando você começa a desenvolver essas habilidades de aumentar o convencimento com a sua palavra, é como se abrisse uma porta ali no chão que tem uma escada que vai pro inferno, né? E que se o cara for seguir por aquela escada ali e usar mal aquele poder, ele vai pro inferno. E é sedutor, né? Literalmente. Porque você vai ganhar dinheiro, você vai vender a alma ali, né? E o Carmona, ele fala que quando o cara, então, estuda copywriting especificamente e fica bom nisso, não é uma escada, né? É um elevador. Tipo, que não tem nenhuma parada. É um tipo, vai bang direto. E assim, é muito doido isso, né? O quanto que as oportunidades estão aí, né? As oportunidades pra fazer o mal, as oportunidades pra fazer o bem, né? Você falou que é uma arte marcial, eu gostei muito dessa analogia, cara, porque é exatamente isso, né? É isso. As pessoas que fazem arte marcial direito, não fazem pra bater nas pessoas, nos outros. Não fazem pra parecer o fodão. Ou, talvez, algumas fazem, né? E a gente tem exemplos disso no nosso mercado. A gente sabe daquelas pessoas que estão batendo de graça nos outros e etc. E não é legal. Mas, enfim, no longo prazo, a gente só pode cuidar do que é nosso, né? A gente só pode cuidar do nosso. Sim. Então, e também eu diria tá que tudo abre bem, um né? elevador pro céu, tá? Porque, ao mesmo tempo,
tempo, você tem literalmente o poder na mão e você pode levar as pessoas pro bem ou pro mal. E não algumas pessoas. Algumas centenas de milhares, se não milhões de pessoas. Então você pode levar alguns milhões pro bem ou alguns milhões pro mal. E de novo, faz uma analogia com os grandes líderes do mundo. Estiveram líderes que levaram milhões de pessoas pro mal, com as mesmas técnicas, exatamente as mesmas estratégias de comunicação que os caras que fizeram isso pro bem. Então, pra mim, copywriting é dominar essa habilidade de comunicação, né? E partindo do pressuposto da virtude de uma pessoa do bem, né? Muito doido. Inclusive, uma frase que ficou muito comum em cursos de copy, né? Que nada mais é do que uma copy que as pessoas usam até pra vender mais, mas que reflete muito isso que a gente tá conversando, né? Não raro, em cursos de copywriting pelo Brasil e pelo mundo, as pessoas usam o seguinte argumento: mas antes de eu continuar essa oferta, eu quero que você se comprometa com uma coisa, que você só vai usar o que eu vou ensinar aqui para o bem. Eu estou falando sério. Se você pretende usar isso para manipular as pessoas de forma negativa ou vender produtos que são ruins, por favor, pare de ler essa carta, porque ela não é desenhada para você. Cara, é muito doido isso, o quanto que pode soar piegas, né? Mas o quanto que eu já tive medo de vender cursos meus pra gente que pega aquilo ali e usa mal, sacou? Porque realmente é poderoso isso, né? Se você pensar na raiz, né? Essa comunicação, na verdade, ela ajuda, ou melhor, ela incentiva o cara que tá pensando em fazer o mal, porque você tá falando pra ele que vai dar certo, e você desincentiva o cara que queria fazer o bem, que agora você botou medo nele. Que pode até ficar com medo, né? Cara, eu me pergunto, né? Você que tá ouvindo agora o VDcast, em algum momento você teve medo de estudar persuasão por algum tipo de confusão com manipulação? Em outras palavras, será que de alguma forma você tem algum tipo de preconceito ou alguma coisa para você de estudar isso com medo de quem você pode se tornar nesse processo? E se você passou por isso, cara, eu quero aliviar você de um ponto, né? Porque o cara que é do mal, ele não pensa nisso. Não se preocupa. O cara que tá estudando isso pra dar um golpe nos outros, ele não pensa: será que eu tô dando um golpe nos outros? Então, se você tá pensando, igual o lance do síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor é o cara que fica pensando: nossa, será que eu faço bem pros outros? Nossa, será que o meu trabalho tem valor real? Nossa, será que eu tô enganando os outros? E eu, toda hora, em todas as minhas palestras, eu liberto o cara dessa síndrome do impostor, mostrando que só não sente síndrome do impostor, só não sente essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza, essa coisa que às vezes te para, só não sente isso o verdadeiro impostor. O cara que é impostor e que tá enganando, que tá roubando, que tá usando aquilo ali pro mal, ele não tem dúvida, ele sabe. Então, se você em algum momento tá com dúvida, se você em algum momento tá se questionando: nossa, será que eu sou bom o suficiente? Será que quando eles compram de mim, de fato eles são transformados? Isso é um sinal de que você se importa, cara. Isso é um sinal de que você é um cara do bem. Então, a minha dica pra você é: se preocupe menos. A sua preocupação é um indício de que você se importa. É um indício de que você tem que seguir em frente, que provavelmente você tá fazendo um bom trabalho. Então, siga em frente, tá bom? E se existe algum tipo de conhecimento, algum tipo de habilidade que você pode desenvolver para que a sua palavra seja ouvida e que gere ação no mundo real de forma mais eficiente, eu acredito que é um dever seu, uma obrigação, estudar e desenvolver essas habilidades para impactar o mundo de forma positiva. Cara, eu ouvi uma frase, não sei de quem é, que diz que o mundo não tá melhor, não é pelo mal que os maus fazem, nem pelo barulho que os maus fazem, mas sim pelo silêncio dos bons. Então, se você é um dos caras bons, cara, você não pode ficar calado. Se você é um dos caras bons, você não pode pegar leve na hora de oferecer suas soluções que são do bem e que transformam o mundo num lugar melhor. Pelo contrário, você tem que ser intencional, você tem que jogar pra vencer e você tem que usar o que tiver ao seu alcance pra fazer o cara do outro lado tomar ação no sentido que você acredita ser o certo. Massa. E, cara, eu pensei aqui também tô assistindo a série do Star Wars de novo, né? Eu tô assistindo na sequência agora. Pra ser bem honesto, eu não entendia. Porque começou do 4, aí foi pro 5, aí foi pro 8, aí foi pro 1, aí foi... Caraca, eu me perdi na linha do tempo. Então eu comecei a assistir desde o filme 1 até o último, né? E tô assistindo. E durante os filmes você entende que existe a força, né? O que é a força? A força é algo que, se você dominar, você pode usar pro lado negro ou pro lado bom da força, né? Olha que louco. É exatamente assim com o copy, né? Então o Luke Skywalker, que é o cara do lado bom da força, e o Darth Vader, que é o pai dele. Aliás, foi mal se for spoiler, mas porra, você deveria ter assistido antes. A gente tá em 2021, cara. Não tem como ser spoiler. Isso aí, né? É tipo, enfim. Então, os dois que estão lutando ali, né, em alguns dos filmes, perceba que eles usam as mesmas espadas, eles usam a mesma arte Jedi, os dois foram treinados na mesma escola pela mesma pessoa, que foi o Obi-Wan. Os dois tiveram o mesmo professor. E um levou a mesma
uma técnica pro lado negativo e outro pro lado positivo. Então, eu acredito, cara, que a gente chama de copywriting, essa palavra é meio difícil, muita gente não consegue falar, outras não conseguem escrever, mas basicamente te dar o poder de você falar e as pessoas agirem. E aí, pensa comigo, se você tiver o poder de que o que você fala acontece, que tipo de coisa você falaria? Que tipo de coisa você falaria? É exatamente isso que se tem quando você aprende copy. E as pessoas confundem isso com técnicas, né? Elas chegam e falam assim, faz uma copy aí pra mim pra vender brigadeiro gourmet. Faz uma copy aí pra mim pra vender tal coisa. Cara, é muito mais profundo que isso. E que bom, cara. Que delícia que eu posso conversar sobre isso com você, porque não é em todo lugar que vai dar pra falar assim, né? Não é em todo nível de jogo, em todo nível de conversa e com qualquer tipo de pessoa que a gente consegue explicar isso desse jeito, né? Tem gente que, você tem que ser mais raso, porque a pessoa ainda não entendeu. Mas a gente tá nesse jogo há 10 anos, né, Brich? A gente que se conheceu lá no primeiro curso que o Érico fez em 2000, sei lá quando, que eu sempre erro a data, quase 10 anos atrás. Cara, 2012. Então, já vai fazer 10 anos, olha que louco, né? A gente que não tinha grana pra ficar no hotel do evento e dormiu ali no apartamento do meu pai, que era do lado do evento, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar, né? Nossa, eu lembro, cara. Contamos essa história, né, lá no seu podcast. Inclusive, vamos deixar aqui de indicação pra galera ouvir, cara. Onde é que eles podem ouvir? Entra lá no Copycast, né? Então, no Spotify, coloca Copycast, copy com Y, tá? E tem lá, 70, 80 episódios, entre 2 deles, inclusive, tem o Damaso. E a gente fez uma conversa muito massa, tá incrível. Se você quiser estender ainda mais essa conversa, lá é um lugar legal pra você continuar. E completamente diferente do papo que a gente teve aqui, né? Completamente diferente, muito louco, realmente. Que massa. Então, pessoal, eu assino embaixo aqui da indicação do Albertoni, COPY, Copycast, C-A-S-T. Então, tem 2 episódios lá, os 2 são diferentes entre si, e ambos são diferentes dessa conversa aqui, totalmente diferentes dessa conversa aqui. Então, e muito legais e complementares, né? Se você gostou, né, do que você tá ouvindo até aqui, provavelmente você vai gostar daqueles outros 2, né? Se você acho que não, cara. Não, né? Então tá bom. Então se você tá gostando, não vai embora não, fica aí. Fica. Porque... Usa cópia aí, Albertoni, pra ele ficar. Senão os caras vão embora, os caras vão embora. Pô. Só fica quem é resiliente. Eu teve uma que eu usei esses dias, eu vou usar com vocês. Ó, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se você chegou até aqui, eu quero ver se você vai chegar até o final. Se você chegar até o final, você vai mandar uma mensagem pra mim e pro Vitor. Porra, agora eu já contei, né? Mas falando a palavra mágica. Pronto, vai ter uma palavra mágica no final. A palavra mágica, você vai mandar pra nós uma mensagem no Instagram falando a palavra mágica é tal. E aí a gente vai saber que você foi resiliente, ficou até o final e escutou a gente aqui. Ou foi malandro e avançou no final do episódio. Puta, velho, você acabou de dar ideia. A gente pensa muito rápido, né? Muito bom. Cara, mas você falou de lá atrás, quando a gente se conheceu, né? 2012. E o tempo voa, né, cara? O tempo voa. E, cara, conta um pouco de como foi o início da sua jornada, né? Porque tem um monte de gente aqui que tá ouvindo o VDcast que tá no início da jornada deles, né? Então, eu acho muito doido isso, porque sempre em qualquer podcast ou qualquer programa, quando o host, como é que é o nome disso aqui que eu sou? O criador do podcast, o dono do podcast. Chama alguém, o cara não chama um Zé Ruela, né? O cara chama alguém que venceu. Ninguém chama o cara que perdeu, né? O cara que deu errado. Não tem isso, né? O cara que não tem errado não veio. Ele faltou, tipo. Então, assim, você chama o vitorioso, né? Você chama o vitorioso. Só que 8 anos atrás, 9, quase 10 anos atrás, não sei se tinha como apontar quem ia vencer ou não, entendeu? Então, muitas pessoas que estão ouvindo já são vitoriosas. E se você tá ouvindo e é vitorioso, parabéns por isso. Mas muitas pessoas que estão ouvindo ainda estão no antes. Sabe aquelas fotos de emagrecimento, o antes e o depois? Sabe? Porra, não tem nada de errado. Mas sim, tem gente que tá agora, ouvindo, né? E tá no antes. Não tem nada de errado. Só tá no antes. Sacou? Às vezes é só continuar. É só seguir em frente. Às vezes a pessoa tá indo no caminho certo. Sacou? Cara, a minha empresa no passado faturou mais de 11 milhões? Sim. Só que o que as pessoas não veem é que no ano retrasado foram só 3,7. Então a gente cresceu 3 vezes de um ano pro outro. O que quer dizer que no ano anterior a gente estava 3 vezes menor. As pessoas só olham pra frente. De um ano pro outro cresceu 3 vezes. Ei, no outro ano pra trás eu tava 3 vezes menor. E se no outro ano eu dobrei também, quer dizer que no ano anterior ainda eu tava na metade. Porra! E às vezes o cara que tá no antes
por não ter a sabedoria de seguir em frente, só seguir em frente, às vezes é só seguir em frente, o cara desiste antes desse efeito multiplicador gerar um resultado que seja absolutamente considerável. Então, assim, cara, eu e o Albertoni, a gente veio de baixo, cara. Se ambos temos empresas multimilionárias hoje, foi só porque a gente não desistiu. Foi por causa dos nossos acertos nessa jornada? Certamente. Mas muito mais importante foi por não cair em tentação de fazer merda. Foi por não desistir. Foi por ter consistência e nunca parar de jogar. Quando eu falo jogar, é estar em campo, né? Então é muito doido olhar pra trás, 2012, cara. Gente, o dinheiro que eu ia pagar num hotel ia fazer muita diferença pra mim. O pai do Albertoni cedeu o apartamento dele. A gente dormiu em 2 camas pequenininhas no mesmo quarto. Sacou? Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. E é muito doido, porque tem várias pessoas que agora estão nesse momento de, se um dia for num evento, ter que dividir quarto ou pegar um apartamento de um parente emprestado. Cara, de ônibus. A gente passou por isso, cara. Sacou? É muito fácil olhar pro cara que hoje venceu e achar que sempre foi assim. Caralho, tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. E talvez você esteja nesse momento ainda pequeno, sacou? Então, Albertoni, se você puder, conta um pouco do seu começo como copywriter, porque se hoje é difícil se posicionar nessa área como em qualquer outra, porra, lá atrás, quando nem existia esse mercado, você enfrentou desafios que nenhuma outra pessoa vai enfrentar, porque hoje, muito do caminho tá pavimentado. As pessoas já entendem conceitos que antes você estava trazendo pela primeira vez. Eu tive que cortar o mato, brevemente, né? Abrir a trilha. O mato, desenhou a trilha, exatamente. Então, se você puder contar um pouquinho dessa jornada, cara, no sentido de que, sabendo que toda e qualquer palavra que você tá falando agora, e a palavra cria, e você é copywriter, você sabe disso, você tá criando quem tá escutando agora. Você tá criando a chance da pessoa seguir em frente. Então, com essa pequena responsabilidade que eu te dou, conta aí dessa... Conta aí do início dessa jornada, amigo. Cara, eu vou contar. É assim, olha... você foi falando, eu fui lembrando das coisas, né? E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu tive contato com esse mercado foi porque eu coloquei no Google. Eu tava na praia, um dia, um amigo meu começou a ler um livro que chamava O Guia de Investimentos do Pai Rico. E nesse livro, ele falou que era muito bom, esse livro, e eu comprei. O livro era muito grande, tipo grande mesmo, sei lá, 500 páginas, assim. E eu não era um cara de ler um livro de 500 páginas, eu acho que eu nunca tinha lido um livro de 500 páginas, e esse eu li. E lá nesse livro ele falava que o Robert Kiyosaki ficou multimilionário, ou quase bilionário, se não bilionário, e um dos grandes motivos foi investir em imóveis. E aí eu coloquei no Google, como comprar um imóvel sem ter dinheiro. E apareceu Hugo Rocha com o Pro Leilões. E eu fui aprender a comprar imóveis em leilões. E eu não tinha um dinheiro, né? Como eu coloquei no Google. Fui lá, comprei o curso do Hugo, porque eu achei a estratégia de marketing dele espetacular. Sem ter dinheiro, fiquei 29 dias e pedi reembolso. Aprendi, olhei o curso inteiro, né? Ele falou, inclusive, uma das coisas que ele falava no curso é: você vai aprender a comprar imóvel sem ter dinheiro, usando o dinheiro de outras pessoas. E eu aprendi, só que em 30 dias não deu tempo né? De comprar o imóvel, alugar ou vender e ganhar o dinheiro. Em 30 dias não deu tempo. E aí eu devolvi. E eu mandei, eu lembro que eu printei tudo, brother. Eu printei cada e-mail, eu printei cada tela e eu coloquei tudo no e-mail. Eu falei assim: vocês falaram que iam honrar a palavra de vocês e devolver o dinheiro se eu não gostasse, ou se eu não pudesse pagar. Eu não posso pagar e eu quero meu dinheiro de volta. Eu fiz, tipo, jogando na cara e com o pé na porta, entendeu? Com e medo deles não acreditando que não devolverem. ia receber, né? Acreditando que ia ter dificuldade de ter o dinheiro de volta, né? Com certeza, eu fiquei com medo, porque eu falei, se eu tiver que pagar, eu tô ferrado, né? E eles, em 15 minutos, depositaram na minha conta. Eu comprei no cartão de crédito e eles depositaram na minha conta. Eu falei, que porra que aconteceu aqui? Como assim alguém honrou a palavra? Foi tipo isso, minha sensação. E aí eu falei, beleza, com eles eu posso confiar. E aí a próxima oferta que veio foi o Érico falando: quer que eu te ensino o que eu fiz pro meu irmão, Hugo, conseguir milhões de reais em faturamento? Eu falei, quero. E aí ele falou, cara, você quer? Vou fazer o seguinte, vou fazer um evento de 3 dias. Se você for no primeiro dia e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro e você ganhou um dia de evento. Eu falei, que oferta maravilhosa. Fui lá, paguei, sabia que eles iam Maravilhosa devolver. pra você que tava em São Paulo, meu amigo, porque era só você atravessar a rua e ir embora. Pra mim, eu tinha que pagar passagem, me virar na hospedagem, porque eu não conhecia você ainda. No primeiro eu tive que ficar em hotel. Então, Sim. saiba que, olha, já fez diferença o comecinho da oferta, né? Foi, com certeza. E aí eu fui lá, fui no evento, eu cheguei pensando assim, vou ganhar um dia de evento e vou embora. E aí eu não consegui ir embora.
E aí eu não consegui sair. E eu conheci o Vitor, conheci o Vinícius Possebon, conheci Ana Lopes, conheci Romualdo Kronenberger, conheci Verônica, conheci o Hugo, conheci o Érico, conheci Ivan Oliveira, entre muitas outras pessoas que algumas estão por aí, outras não sei mais onde estão, mas enfim, né? Estão fazendo seus jogos aí. E daquela galera, 168 pessoas que entraram naquela sala, eu diria que tem umas 3 ou 4 que continuam no jogo, umas 5 ou 6 talvez no máximo, né? Dos alunos que entraram naquela sala, né? O que você acha? Eu acho Talvez que tem mais gente, cara. Tem mais gente. Que bom, se tiver, que bom. É. Eu não me lembro de muita gente. O Galdino, cara, o Galdino tá Galdino na não área. tava nessa sala, não. Ele foi depois. Ele foi no Fórmula Zero. É o segundo curso que a gente fez juntos. Que a gente conheceu eles no Quartel Digital. Foi no Ignição Digital. Digital, foi? cara. Então eu não conheci ele lá. Eles foram, inclusive, como convidados, porque eles já eram grandes players na área. Eu não conheci ele lá. Eu conheci ele Galdino depois. e Fernando estavam lá. Muito Que doido, massa. né? Mas foi tem, assim que tem a bem gente mais começou, do né? que esse número aí que você estimou, cara. Que bom, Tem bem graças mais. a Deus. Fico E muito é feliz. muito doido, porque até hoje aparece gente renascendo das cinzas. Vitor, eu tava naquela sala em 2012. Muito doido, né? E aí foi assim que eu comecei. Então, dali eu comecei eu aprendi as técnicas, aprendi teoricamente as técnicas, né? E fui aplicar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi colocar em vender consórcios imobiliários, que eu tava vendendo na época. E aí eu criei o tudo sobre consórcios.com.br, que é no site que ensinava as pessoas a comprar imóveis usando consórcios. E não vendi nenhum consórcio. Aí depois disso, eu participei de uma empresa de multinível e tentei vender inscrições para essa empresa de multinível. E também não consegui vender. E aí depois disso, durante isso, na verdade, eu criei uma empresa que fazia empréstimos e financiamentos com outros 5 sócios. A gente investiu 180 mil reais do nosso bolso. Os meus 30 mil reais que eu investi foi emprestado da minha avó e perdi tudo. Isso a gente tá falando aí do primeiro 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu testei várias coisas que não funcionaram e em algum momento eu chamei um amigo meu, que chama ainda, né? Tá vivo? Chama Alan Pax. Inclusive, depois que morreu também continuou chamando, né? Então tem essa. Chama Alan Pax, e ele tinha sido meu chefe numa empresa que tinha me contratado para ser estagiário de turismo. Eu sou formado no curso de lazer e turismo pela USP em São Paulo. E aí eu chamei ele e falei, cara, dá uma olhada nisso. Eu sabia que ele gostava de empreendedorismo, eu já tava nesse jogo há bastante tempo, sem ganhar dinheiro, né? E ele gostou muito, tô encurtando a história, tá? Mas ele criou o CONAED, né? Que foi o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, e eu fui ajudar ele a fazer o CONAED, que foi o primeiro congresso, né? Ele tinha contratado uma consultoria do Érico de 40 mil reais, e eu fiquei me cagando de medo dele ter queimado 40 mil reais, e falei, eu vou ajudar esse cara a ganhar esse dinheiro de volta, porque fui eu que indiquei, né? E eu fiquei morrendo de medo. E aí eu comecei a estudar copywriting, fiz um primeiro curso de copywriting com um cara que chamava John Benson, que continua chamando, inclusive, também, né? E aí o John Benson fez o caralho, né? Enfim. Aí eu fiz esse curso com o John Benson, e eu falei, ô Alan, é o seguinte, ele queria que eu fosse gestor de afiliados. Eu falei, bicho, gestor de afiliados eu não vou ser, mas eu posso ser o copywriter. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, eu vou escrever tudo que você vai falar no seu texto e vou escrever todo o material de vendas do CONAED, tá? Aí ele falou, beleza, mas eu não posso te pagar. Aí eu falei, tudo bem, então faz o seguinte, você vai me pagar de 2 maneiras. A primeira é, se todo mundo que te perguntar quem foi o copywriter, você fala que fui eu, tá? Beleza, combinado. E a segunda coisa é, deixa eu fazer uma palestra no meio dessa galera falando de copywriting, porque ninguém nunca tinha dado uma palestra desse assunto ainda. E ele, tinha tudo a ver. E aí eu fui lá, eu, Vitor Damasio, Érico Rocha, Conrado Adolfo, né, entre muitos outros, e eu lá no meio, que não era ninguém. E tinha feito um curso. Peguei todo o conhecimento que eu tive no curso e transformei em uma palestra de 1 hora. Bom pra caralho a palestra, né? Porque, deixa só eu não deixar isso passar, né? Sempre que eu ouço alguém falando eu não era ninguém, me incomoda profundamente. E aí eu fico ativado e aí eu não deixo passar, né? Porque, eu não sei se você tinha parado pra pensar, né? Você era alguém sim, você era você já. Só que o mundo não te via assim ainda, né? Isso, acho que eu não era ninguém pro mundo. As pessoas não me conheciam, é isso que eu quis dizer. Eu né? entendo, mas entendi o que você quis dizer. Não repete isso nunca mais, não. Porque, Pode deixar, assim, gostei. A gente é sempre alguém, na verdade, né? É muito doido, cara, porque, enfim, acho que o maior valor nosso é quem a gente é, né? E depois você teve resultado nos negócios, mas que vale eu já era o Rafael, menos. Eu só apareci. Isso vale tão menos do quem você é, né? Do que quem você é, então não fala isso de novo, não. Obrigado. E foi assim, né? Então o mundo me conheceu, mas eu ainda não sabia assim tanto sobre copywriting. Eu tinha feito a minha primeira carta de vendas, né? Então, a verdade é que uma copy, como a gente falou no começo dessa conversa, a copy sozinha não salva ninguém, né? Então tinha um marketing muito bem feito ali, que foi orquestrado pelo Alan, por mim, pelo Érico, pelas pessoas que estavam participando desse time, pelo Marcelo, etc. E nessa jogada, a minha copy foi um dos elementos que era necessário, que era imprescindível de estar lá, porém que sem ela ia vender
vender também. Ia vender bem menos, mas ia vender. Por quê? A copy é o amplificador, é o potencializador de mensagem. E aí vendeu sim muito mais por causa dessa copy. A gente vendeu quase 150 mil reais. E aí, desse dinheiro, como a gente deu um resultado muito legal, o Alan pegou o investimento de volta que ele fez com o Érico, né? Ou seja, recuperou dinheiro e pagamos os afiliados e tal, e sobrou acho que 60 mil reais na conta, e ele me depositou 6. Ele falou, cara, tá aqui, 10% do que eu ganhei líquido de presente pra você depois dos custos. E eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha tido 6 mil reais na minha conta, né? Então, foi maravilhoso. Dali, o próximo cara quis me contratar, Ricardo Piovan, falou, vem fazer o meu lançamento, me ajuda a escrever minha copy. E aí, eu fiz, deu muito resultado. E aí, foi a primeira vez que eu cobrei 10 mil reais pra fazer uma copy, né? Que são 5 dígitos, né? E eu lembro que não foi a primeira vez que teve 5 dígitos na minha conta, porque caiu, virou 4, né? Que eu tinha, por mais que eu ganhasse 6 mil reais a primeira vez, a segunda vez 10 mil reais, o custo mensal ia comendo, né? Então, dali, cara, eu tive muitos altos e baixos. Eu tive meses de 100 mil reais de faturamento, meses de 0, né? E demorou um tempo pra eu aprender a equalizar tudo isso, alguns anos, tá? Então, eu já estava vivendo de copywriting, vivendo de marketing digital, como a galera diz por aí, né? Que não tem nenhum sentido falar isso, mas enfim, tem muita gente que fala, né? Mas já estava vivendo disso, não tinha outro emprego, meu trabalho era 100% esse, né? E, cara, são então 9 anos agora, né? Quase 10 anos então de trabalho, e de lá pra cá as coisas foram melhorando aos poucos. As coisas não foram melhorando explosivamente pra mim. Em alguns meses explosivo, em outros meses um pouquinho menos. Inclusive teve meses, ou teve situações, né? Eu já contei isso em outros lugares, mas posso contar de novo, em que no meio do caminho acabou o combustível. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, e mais, né? Tava devendo. Ou seja, ganhei muito dinheiro, gastei muito dinheiro, não me organizei, não tinha tanto medo de gastar quanto o Damaso tinha no começo da jogada, né? Que ele ficava com medo, ficava guardadinho, bonitinho ali, mas a parte boa disso é que você não ficou devendo pro banco. Eu fiquei, né? Então eu fiquei devendo pro banco e tive que me virar, né? E aí eu lembro que um dos momentos chaves de toda essa história, né? Foi quando eu tava devendo 200 pau no banco, 200 mil reais, não tinha contado pra ninguém, nem minha esposa sabia, e eu dividi isso num grupo de mastermind que o Vitor participava comigo, né? Lá do Plat, e aí depois, cara, você não sabe o que eu encontrei, Vitinho. Eu encontrei esse Hot Seat, brother, no meu celular. Gravação desse Hot Seat, cara. Uau. Tá gravado. E aí eu lembro que eu falei isso, a galera se espantou, porque poucas pessoas falavam a respeito do que tava dando errado, do que eles precisavam de muita ajuda, assim, as pessoas falavam mais a respeito do que tava dando certo, do que funcionava, né? E aí eu falei, galera, fudeu, tô devendo 200 mil pro banco, o que eu faço? E aí a galera sabia ajudar pouco, tipo, eu lembro que, enfim, e aí a gente foi almoçar. E aí no almoço, depois desse Hot Seat, o Damásio virou pra mim, o Bruno Giuliani sentou na mesa e falou assim, Rafa, pelo amor de Deus, como é que você deve 200 mil pro banco se você sabe copywriting, cara? Não faz sentido nenhum isso. Porra, se você vendesse o seu serviço por 50 mil reais, eu comprava. E aí o Vitinho virou e falou assim, tava na mesma, né? Na mesma mesa, ele falou, cara, então compra. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra ele, vai ser bom pra caralho pra todo mundo. Compra. E aí o Bruno estendeu a mão por cima da mesa e falou, eu compro, dá a mão aqui. E a gente fechou, apertou a mão e eu falei, meu Deus, caralho, fudeu. Meu Deus, tem que entregar esse negócio pra esse cara de uma maneira espetacular, porque ele tá salvando aqui o meu financeiro. E o Vitor foi o responsável por esse momento de fechamento. Olha só, CTA aí, né? Foi um CTA, foi um fechamento. Foi um fechamento que foi muito bom pra mim, pra ele e pra você, né? Porque a gente tava no mesmo jogo ali, né? E aí eu lembro que foi o seguinte, eu pensei assim, era domingo isso, e eu pensei, porra, se eu vendo pra uma pessoa, eu vendo pra mais. Na segunda-feira eu escrevi um e-mail, mandei pra minha lista, fazendo exatamente a mesma oferta que eu fiz pro Bruno Giuliani pra minha lista, e mais 5 pessoas compraram. E eu vendi 300 mil reais. E eu paguei 100% da dívida do banco e ainda fiquei com 100 mil no bolso. E nunca mais voltou pra aquela situação, né? Graças a Deus, eu saí daquilo, né? Eu não desejo a ninguém que você entre nesse buraco. Se você tiver nesse buraco, saiba que tem saída. E você sabe o que faz a saída acontecer? As pessoas que você conhece, velho. Então, Vitor, assim, já te agradeci milhares de vezes, mas toda vez que eu conto essa história, eu me sinto muito grato mais uma vez. Muito obrigado por ter me tirado dessa, irmão. E por ter visto que eu não tava vendo. Cara. Eu também, brother. Por ter visto que eu não tinha visto e por ter agido, brother. Por não ter ficado quieto. Você podia ter ficado quieto. Você podia ser o bom que não falou nada, entendeu? E mudou minha vida aquilo, mano. E você falou, e foi bom pro Bruno, foi bom pra você e foi bom pra mim, né? Mas na verdade não ganhei nada com isso não. Só que eu ganhei. Eu acho que você nem reparou quando você falou isso. Você falou, foi bom pro Bruno, pra mim e pro você também. Mas eu não sei se você reparou a pureza disso, né? Cara, você não tem ideia de quanto foi bom pra mim. Porque de 2012 pra cá, várias pessoas morreram, né? No caminho. E essa podia ter sido a
história de como que você ficou, né? Como que você ficou pra trás. E pra mim é bom quando alguém não fica pra trás, né? Então saiba que eu ganhei pra caralho com isso. O mercado ganhou pra caralho com isso. Hoje, além de amigos, você é cliente. Eu sou seu cliente de copy também. Então, eu ganhei pra caralho, né? E voltando pra esse negócio do Bruno, né? Foi muito legal aquele gesto dele. Mas ele ganhou também. Foi lucrativo, né? O que você escreveu pra ele. Todo mundo ganhou. Mas uma coisa muito doida, cara. Tem algumas frases que eu declarei guerra, né? Uma delas é essa do eu não sou ninguém, né? E outra delas é, cara, eu compraria. Eu odeio essa frase maldita. Ah, eu compraria. Só, se tu fizer tal coisa, eu compraria. Eu acho uma bosta. Eu acho uma bosta. Então compra. Então compra. Se você compraria, compre, diabo. Sacou? Porra, que merda é um eu compraria? Se Foi exatamente assim. Então, se compraria, compre. Ou cala a boca, não fala nada. Sacou? Então, porra, eu vejo um monte de gente que fica tentando validar o seu produto, perguntando se as pessoas comprariam. Você compraria tal e tal coisa? Por que você não muda pra você? Compra tal e tal coisa. Você compra, eu compro. Então tá bom, tá aqui o cartão, marca, passa aí. Exato, cara. Porque eu aprendi a parar de ouvir o que as pessoas falam com a boca e ouvir o que as pessoas falam com a carteira. Faz sentido? Então... Todo sentido. Muito foda essa história, Albertoni. Muito... E assim, a gente poderia né? contar depois disso que as coisas foram muito bem, as coisas melhoraram e tivemos altos e baixos muito menores, né? Altos muito maiores e baixos muito menores. Né? Ou seja, o gráfico só subiu dali pra frente, né? Mas na real, de verdade mesmo, eu acho que essa é a história que faz a diferença pra quem tá escutando, porque talvez você teve esse momento, talvez você esteja nesse momento e a gente já falou outras coisas pra quem tá no jogo ganhando, né? Mas pra quem tá no jogo e tá sentindo que tá perdendo, talvez essa história tenha sido mais importante, né? Se a gente sentiu de contar, acho que era importante. Que massa, cara. E acho que a maior lição que fica é, mesmo quando você não vê, tem saída. E mais do que isso, às vezes a saída tá sentada na mesa com você e falta você fazer uma oferta. E tá te falando que compraria. É muito doido, cara. É muito doido, muito doido. E tem uma parada que eu aprendi, não sei o quanto que é real ou não, mas se você estiver infartando na rua, no meio de uma praça pública, talvez você agonize até a morte sem ninguém te ajudar. Porque tá numa praça pública, tem um monte de gente, então a responsabilidade por aquela pessoa ali fica difusa. Ah, não precisa chamar a ambulância, alguém vai chamar. E nessa ninguém chama, é tipo vôlei, né? O cara joga a bola, deixa que eu deixo, e pum. Então, se você tiver sofrendo um infarto, um princípio de infarto, alguma coisa na rua, prestes a desmaiar, alguma coisa estiver fazendo mal, a sua melhor chance de sobreviver é olhar para uma pessoa específica, apontar e falar, ei, você aí com a pasta de couro, ei, você aí de camisa branca, chama a ambulância pra mim agora, porque eu tô morrendo. E aí é tipo pique-pega, né? Agora tá com ele. Tipo, você apontou um responsável, né? Então... Se você morrer, a culpa é do cara. Mais ou menos isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de gente que tá morrendo no meio da praça, sacou? E que não tá pedindo ajuda diretamente pra ninguém, sabe? E talvez você consiga, talvez você tenha que pedir pra mais de uma pessoa, talvez você tenha que pedir pra mais de 10 pessoas, talvez você tenha que pedir pra mais de 100 pessoas, talvez você tenha que pedir pra mais de 1000 pessoas, talvez você tenha que ouvir mais de 10 mil nãos, como eu ouvi. Eu ouvi mais de 10 mil nãos e continuo ouvindo nãos, eu coleciono nãos. Mas tem gente que não quer ouvir o não. E tudo bem, mas aí não vai ouvir o sim. Então, sei lá em que momento que você tá, mas vai ser muito triste se você não pedir a ajuda que você precisa, né? Vai ser muito triste se você não ficar no jogo tempo suficiente pra você chegar no seu depois. Vai ser muito triste se você continuar no antes. Não importa quanto tempo você fica no antes, né? Quando você vê uma foto de antes e depois, ninguém pergunta, mas quanto tempo ele ficou no antes? Não interessa o que aconteceu no antes, quando você chega no depois. Só que você só chega no depois quando você chega, né? Então, essa história do Albertoni é sobre construir um depois. É uma história sobre resistir até chegar ao depois. Essa é uma história que é dele, mas poderia muito bem ser sua. Sua. Você aí que tá ouvindo. E que se não for essa sua história, que você tenha outras histórias de superação, ou de vitória, ou de antes e depois. Massa, mano. Eu acho que, como eu te falei, na verdade, conhecimento faz toda a diferença. Sem conhecimento é um ingrediente. Saber o que fazer é um ingrediente essencial para você fazer o bolo dos negócios online ou de qualquer tipo de negócio crescer e ficar gostoso, né? Sem conhecimento, sem saber o que fazer, o bolo não sai. Mas, se você não conhecer as pessoas certas, ou melhor, se você não continuar conhecendo, ajudando e se entregando de verdade, o Bruno só confiou em mim naquele momento, porque ele confiava em você, ele conhecia a mim, ele conhecia você, e a gente tava numa relação de amizade ali, de fato não querer deixar ninguém cair, né? Então as pessoas que eu conheci foram tão importantes quanto o conhecimento que eu adquiri. É por isso que eu queria te convidar aí do outro lado a não jogar sozinho. Ninguém que é grande joga sozinho.
sozinho. Pode perceber. Nenhum cara grande joga sozinho. Todo mundo divide sem limites, muitas vezes. Quem divide mais sem limites é quem mais ganha, né? Com os outros o que funciona. E cara, isso é tão maravilhoso. Você consegue entender que, tipo, quando parece piegas, se você não tiver nesse momento, talvez você vai achar que é mentira. Mas nos grupos de Mastermind que eu participei, que o Victor participou, quem mais compartilha, muitas vezes, é quem mais ganha. Não tô falando de, teoricamente, não, dinheiro mesmo. Os caras que mais se entregam, que continuam no jogo. E a galera que fica quietinha na deles, não fala nada pra ninguém. Muitas vezes, às vezes porque é tímido ou não, compartilha não necessariamente no grupo, mas com algumas pessoas específicas, né? E aquele cara que fica lá na dele, que não se envolve, não se mistura com a galera, fica no caminho. Quantos caras participaram dos grupos de Mastermind que a gente participou, que você consegue lembrar aí, que ficaram no caminho e que você lembra que na sala não estavam falando muita coisa, né? Que não pediam ajuda, que não ajudavam tanto assim também, que não falavam tanta coisa, que experimentaram só, ficaram lá um tempinho e depois foram embora, né? Então, se você não quer ser essa pessoa, né? Se você não quer ter um sucesso explosivo e depois morrer, continua ajudando, continua no jogo, né? Enfim. E se expondo também, né? Sendo vulnerável, né? Não precisava contar essa história aqui, né? Mas eu acho que essa história faz diferença pra quem tá escutando, né? Então... E, cara, parabéns por ter pedido ajuda naquele dia, né? Uma outra pessoa focada em parecer bem podia guardar, sofrer sozinho e a história seria muito outra, né? O empreendedor, ele tem isso, é muito solitário empreender. Então, muito do sucesso do empreendedor, ele construiu sozinho. Então, quando dói, às vezes, ao invés de pedir ajuda, o instinto natural é se fechar na concha, né? E se proteger e botar uma armadura, um escudo e... Enfim, a gente sabe o final da história, né? Uau, Albertoni, que episódio, meu amigo! Que episódio! E, cara, você quer deixar uma mensagem para os ouvintes do VDcast? Uma mensagem e depois dizendo como que as pessoas podem continuar seguindo você e o que mais está disponível. E a palavra mágica, né? Com certeza! Pra quem ficou até o final, legal. Cara, na verdade, a minha mensagem é o seguinte. Quando eu entrei, no dia que eu entrei na sala para assistir a primeira palestra de marketing que eu vi na minha vida, de alguma maneira eu sabia que eu tinha encontrado o meu lugar. Eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia o que podia acontecer, mas eu sabia que eu tava no lugar certo. Tipo, tudo me jogava para lá. Como se fosse a metáfora do rio, né? Tipo, a água tava toda indo para lá. Tipo, era só eu seguir o fluxo que ia funcionar. Pelo menos naquela época eu acreditava nisso, né? Então, esse tipo de negócio ou esse tipo de coisa que a gente faz não é para todo mundo. Mas aquela pessoa que chega até o final de um podcast, que escuta tudo isso, aquela pessoa que tá aqui pelo processo, que curte estar com as pessoas, que sabe que tá no lugar certo, que naturalmente já sabe, você sabe com quem eu tô falando, se é você sabe, né? É só continuar, bicho. Talvez demore um pouco mais do que você queria. E você vai ficar frustrado no começo e no meio, mas no final, velho, eu prometo pra você que vai valer a pena. Então, respira fundo e continua. Talvez se você já tá grande e quer ficar muito maior, também, cara, respira fundo e continua, que é só continuar. Cada vez mais a gente vê as pessoas quebrando recordes que pareciam impossíveis. Eu lembro a primeira vez que alguém quebrou o recorde do 6 em 7, que na época, enfim, ainda é uma forma de metrificar o resultado e tal, né? E aí depois outra pessoa quebrou o resultado de 1 milhão em 7 dias. E aí o dia que alguém quebrou o resultado de tipo 10 milhões em 7 dias foi bizarro. Foi tipo, meu amigo, alguém faturou 10 milhões em 7 dias. A gente já sabe de pessoas que faturaram 50 milhões em um dia, ou em 7 dias às vezes. E outras pessoas que faturaram talvez até mais de 100 milhões em um ano. A gente não sabe o teto desse negócio. A gente vai viver pra ver o dia em que alguém faturar 1 bilhão, né? Em 7 dias, eu imagino, né? E essa é só uma métrica, como o Victor fala o tempo todo, não são números, são pessoas. Você imagina o impacto que existe no mundo o dia que alguém conseguir ajudar 1 bilhão de pessoas em 7 dias, né? Cara, o mundo muda. A gente tá entrando numa fase nova do nosso mundo e a gente tá sendo protagonista. Então, se você quer ser um desses, né? Se você sabe que você já é, na verdade, né? Você só tá no comecinho da jornada, só continua. E se você quiser ter mais contato comigo, né? Eu tô lá no Instagram, @rafael.albertoni. Manda uma mensagem pra mim falando que você chegou até o final aqui, que eu vou ficar muito feliz de saber que essa nossa conversa chegou até você. E manda pro Victor também, que eu sei que ele vai ficar feliz também de saber que você chegou até o final. E a palavra mágica é copywriting. Boa. Essa é uma boa palavra. Quero ver se você vai saber escrever esse troço direito. Escreve essa porra aí. Escreve como você quiser, eu vou adorar ver isso. E faz o seguinte, tira um print da tela. Se você chegou até aqui, posta lá no Instagram, marca o Albertoni. Como é que é? Rafael.albertoni. E me marca também, Victor Damasio Oficial. Escreve lá copywriting do jeito mais criativo que você conseguir. E escreve também a maior sacada do episódio de hoje. Quando você faz isso, você cria a chance de outras pessoas terem acesso ao mesmo material que você teve. Então, se isso gerou
gerou valor pra você de alguma forma, ou no que a gente ensinou aqui, ou nas histórias que a gente dividiu, cara, leva a mensagem pra frente. Tira esse print, marca a gente, porque a gente quer saber. Eu vejo pessoalmente cada print, cada mensagem que você manda lá no Instagram. Certeza que o Albertoni vai adorar receber sua mensagem também. Então escreve pra ele, escreve pra mim, posta lá, marca o nosso arroba e vamos com tudo. Albertoni, obrigado mais uma vez, cara, por dividir com o mundo a sua voz, a sua mensagem, e que hoje, mais do que nunca, quem tá do outro lado ouvindo, entenda o poder que a nossa palavra tem. A minha, a sua e a sua aí que tá do outro lado ouvindo. Palavra tem poder. E copywriting nada mais é do que usar esse poder de forma intencional. Obrigado, querido. Muito obrigado. Beijo, galera. Tchau. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim e eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.